Atenção, esse vídeo é exatamente o mesmo que eu postei algumas horas atrás no canal. Porém, havia algumas informações que eu achei importante colocar para contextualizar toda essa produção das canecas. E nesse vídeo aqui, logo após a vinheta, tem cerca de 2 minutos de informação adicional. Se você já viu o outro, não tem problema, pode só ver essas informações. Se não quiser, não tem problema. Mas esse aqui está mais completo e eu não vou apagar o anterior. Vai ficar os dois no canal. Segue! Fala galera, Lucas Santos mais uma vez aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Viver de Personalizados e já senta na cadeira, já bota aquela pipoca pra estourar, que hoje a gente tem um vídeo longo, mas muito interativo e com várias dicas para produção de canecas. A gente vai produzir essas 15 canecas aqui, que com o efeito da publicidade, não, que publicidade, o que eu tô falando? Com o efeito da edição, elas já estão prontas, mas vocês vão ver agora como que foi o processo de produção dessas 15 canequinhas, com precificação, como que foi e tudo mais. Segue a vinheta e bora pro vídeo. Então, galera, contextualizando aqui para vocês, essa é uma encomenda de 15 canecas que eu peguei recentemente, fechei um precinho bacana que ficou bom tanto para mim quanto para cliente. E esse serviço foi o seguinte... lembra do último vídeo? Quem está acompanhando o canal viu no último vídeo que eu falei que eu tenho várias parcerias aqui, onde as meninas pegam as encomendas com outras pessoas, passam por um preço que fica bacana para ela, baseado no preço que eu passo aqui para elas, né? E aí elas vêm com o pedido do cliente, né? Do cliente delas, no caso, passa para mim, eu produzo, elas pegam esse material mais barato, jogam a taxa dela, fica com o lucro e entrega para esse cliente delas como se elas mesmas tivessem produzido, não tem nenhum problema nisso. E seguindo esse padrão, uma das clientes que terceirizam aqui comigo fez essa encomenda de 15 canecas e o nosso combinado foi o seguinte: seriam 3 modelos de caneca, 3 artes, né, dentro dessas 15, e cada caneca com um nome de uma pessoa diferente. O combinado foi que ela me mandaria essas 3 artes prontas já, para eu não ter que mexer em nada, porém ela me mandaria a lista com os nomes e em qual modelo iria cada nome para eu fazer a adição dos nomes aí na arte da caneca que ela me passou. Então a gente combinou um preço lá que ficou bacana para ela, ficou bacana para mim. A parte um pouquinho mais chatinha vai ser só fazer essa edição, colocando os nomes, mas ainda assim é bem tranquilo, bem rápido, até porque a arte em si já vai tá pronta. Vou colocar a câmera aqui para vocês acompanharem em vídeo acelerado, tá? Como é que vai ser a montagem dessas artes. Eu falo para vocês quanto tempo demorou também para montar a arte, para estar pronto para impressão. E vocês vão acompanhar esse processo aí de criação e montagem e produção dessas canecas. É lógico que tudo acelerado, porque não vou colocar em um vídeo só, vai ficar muito grande, mas vocês vão ficar cientes de quanto tempo eu gastei para fazer essa produção. E no final eu falo tudo para vocês sobre preço, tanto quanto eu cobrei, quanto eu vou lucrar, quanto que a cliente cobrou da cliente dela e quanto que ela vai lucrar nesse serviço. Agora são exatamente 10 horas e 35 minutos da manhã, eu vou iniciar a montagem das artes aqui e volto quando eu finalizar, na próxima etapa. Bora lá! Então, ó, só para vocês entenderem um pouquinho, aqui eu estou com os 3 modelos de arte que a cliente já me mandou pronta, e aqui eu estou com uma lista de nomes e também qual que é a arte que o nome vai. Então tá aqui, Fernanda Camargo vai na arte Que Floresça em Mim Uma Fé. Então vamos lá procurar qual arte que é essa. Tá aqui, Que Floresça em Mim Uma Fé. Então esse nome vai nessa arte. Então o que eu vou fazer agora é só essa montagem aqui, de pegar cada nome e pôr na arte certinha. São aqui 15 nomes para 15 canecas. Então agora eu vou deixar vocês um pouquinho mais afastado, vou acelerar o vídeo enquanto eu faço essa montagem dessas artes aqui. Bora lá! Então, pessoal, olha só, as artes aqui já estão prontas, já vou mandar para impressão agora com os nomes aqui, ó, todos posicionados, todos certinhos, no lugar certo e na arte certa. Agora são, deixa eu conferir aqui, vou olhar aqui pela gravação do vídeo, foram 18 minutos e 55 segundos que eu gastei para organizar as artes com os nomes. Então foi bem rapidinho, bem de boa, bem tranquilo. Agora é só partir para impressão e vou fazer a impressão na danadinha aqui, ó, que é a F170. Que não quer ligar, aí ligou. Vou acelerar o processo aqui para vocês verem também. Configuração que eu vou fazer para imprimir.
Eu tenho uma configuração pré-salva nela aqui, ó, F170 Sublimática, ela já investe automático a impressão, já espelha, então não precisa mexer com isso. Eu já deixo aqui, ó, essa pré-determinada. Como que eu uso aqui? Aqui eu deixo no DS Transfer Multi Rígido, qualidade padrão. Aqui eu não faço nenhum tipo de modificação, só aqui que já está configurado para espelhar automaticamente. E agora, só botar para imprimir. Ó, já estou com todas as impressões feitas aqui, foram 5 folhas impressas, né? Levou cerca de 10 minutos para as impressões finalizarem, uma média de 2 minutos por impressão. Então agora eu vou utilizar aqui a refiladora da Meno para a gente destacar essas hastes de caneca. São 5 folhas, 3 artes por folha. Então eu vou só posicionar aqui. Aqui é um processo bem tranquilo, não tem dificuldade, bem de boa. Eu já deixo ela com o espaçamento aqui de 2 milímetros, para eu conseguir vir aqui e já ter uma margem para fazer esse corte. Processinho bem tranquilo também, você poderia fazer isso com um estilete, uma régua, poderia fazer isso na guilhotina. Eu vou acelerar aqui também esse processo, porque como são vários processos e são 15 canecas, senão vai ficar um vídeo muito extenso. Então eu vou cortar essa primeira aqui só para vocês verem como que é. Olha aqui, ó, já cortei a primeira folha, só guardar aqui uma do ladinho da outra. E agora eu vou acelerar o corte das outras, só para vocês acompanharem, beleza? Então prontinho, estamos aqui com todas as artes devidamente cortadas. Por mais que daria para cortar 5 folhas de uma vez, ou na guilhotina, ou aqui na refiladora, eu prefiro cortar as folhas individuais para não ter perigo das folhas não casarem ou acabar cortando um pedaço da arte. Então eu corto individual. Agora, logo aqui do lado, já estou com meu material aqui posicionado e enquanto eu deixo as duas prensas aquecendo, vou utilizar essas duas, essa aqui é uma prensa da Mecolor, essa é uma prensa da STC Deco. Vou deixar as duas aquecendo, enquanto elas estão aquecendo eu já vou pegar as canecas ali e colar o papel devidamente nas canecas, utilizando a fita térmica que está bem ali no cantinho. Vou pegar e colocar para cá. Mais um processo que eu vou acelerar também, esse processo é bem tranquilo, é só colocar o papel em volta da caneca, prender com a fita e deixar posicionadinho para depois só iniciar o processo de prensagem. Vamos lá? Um procedimento padrão que eu sempre faço para facilitar na hora que a caneca sair da prensa, coloco o papel aqui, dou a volta em volta da caneca, seguro aqui ó, com os 2 dedos para ficar bem posicionado, corto um pedaço de uns 3 centímetros de fita, prego aqui de um lado e do outro lado eu faço uma dobrinha na ponta da fita e colo para na hora que eu for tirar eu só puxar aqui essa pontinha, tá vendo? De um lado coloco somente a fita, do outro lado eu faço uma dobrinha na ponta da fita para facilitar a retirada quando a caneca sair da prensa. Vou organizando elas direitinho aqui para caber todas. Processo bem rápido de ser feito, bem tranquilo. Ó, mais uma vez, deixa eu ver se está pertinho de vocês. Só dobrar a pontinha aqui, ó. E aí sim você cola, porque aí quando você for puxar, é só puxar aqui. Então agora eu vou dar uma acelerada nessa parte e volto quando finalizar todas as canecas. Bora lá. Olha só, já estou aqui
com todas as canecas devidamente colocadas no papel. Ali é a bandejinha de água, onde eu vou mergulhar a caneca assim que ela sair da prensa, que é para resfriar ela e parar o processo de sublimação. E logo ali do lado eu tenho um ventiladorzinho também, que é para eu colocar a caneca lá assim que ela sai da prensa, deixo tipo 5 segundinhos no ventilador e depois mando para a água, só para garantir que não vai ter nenhum perigo de rachar ou trincar. Aqui a gente vai trabalhar com 2 prensas, não tem regra, cada prensa tem que ser testada, você tem que descobrir qual que é a configuração da sua prensa. Nessa prensa, por exemplo, vai ser utilizado 215 graus e 260 segundos. Para essa prensa, para artes chapadas, é essa configuração que eu uso. Se for uma arte mais tranquila, com fundo branco, mais tranquilinho, eu reduzo a temperatura para 200 e coloco só 200 segundos, mas nesse caso é essa configuração. Aquela ali já funciona um pouquinho diferente, ela está configurada para 205 graus e 50 segundos, mas por quê? Essa aqui, quando eu aperto o play, ela já começa a contar o segundo. Aquela ali, quando eu aperto o play, ela só vai contar os segundos quando ela chegar na temperatura que eu configurei, que é os 205 graus. Então ela vai ficar 50 segundos a partir do momento que bater 205 graus e ela apitar. Então eu já vou colocar a primeira remessa aqui e a gente já vai acompanhar esse procedimento. Vou pegar aqui 2 canecas. Vou colocar a primeira aqui na primeira máquina. Deixo uma pressão de média para forte. Pronto. Já dou o play. Faço o mesmo processo na segunda. Pressão também de média para forte, aqui já está. E dou o play. E agora, como eu havia dito para vocês, a partir do momento que eu dou o play nessa aqui, ela já começa a contar os segundos. Então você viu que a temperatura dela caiu, mas ela está contando o timer. A hora que der o 0, ela apita. Aquela ali não começou o timer ainda. Ela diminuiu a temperatura, ela vai estabilizar e vai começar a subir de novo. Quando ela chegar em 205 graus, ela vai contar 50 segundos e aí sim vai apitar e dizer que está pronto para tirar a caneca. Então eu vou deixar aqui o tempo acelerado até o momento em que eu vou tirar essas canecas da prensa. Ó, voltei aqui para mostrar para vocês. Vocês acabaram de ver ali que aquela impressora ela estava contando temperatura até o momento e aí quando virou 205 graus, ela começou a contar o timer. Então, basicamente, aqui o tempo delas ficou bem parecido, tá? Eu deixei uma regulagem bem legal para elas meio que terminarem no mesmo tempo. Dá uma diferençazinha de alguns segundos entre uma e outra, mas para mim é funcional. Aquela ali vai terminar primeiro, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar a caneca dela, vou deixar uns segundinhos ali no ventiladorzinho. Enquanto eu tiro, eu já ponho a próxima. Esses 10 segundos é o tempo que essa aqui sai, eu tiro, coloco também no ventiladorzinho, ponho a próxima. Pego essas 2 que já estavam no ventiladorzinho há uns 15 segundos, mergulho na água para encerrar imediatamente o processo de sublimação, deixo elas esfriando e vou repetir esse mesmo processo por 15 vezes, no caso, até finalizar todas as canecas. Então a gente tem aqui uma média de que a cada 4 minutos saem 2 canecas. Finalizou, tiro a caneca, tiro a arte, boto no aqui, essa daqui também já finalizou, tiro a caneca, tiro a arte, deixo aqui, coloco as 2 novamente, uma de cada lado. Coloquei as 2, deu play, tá na hora de já vir aqui e mergulhar as outras 2. É um mergulho bem rápido, é só para encerrar o processo de sublimação e eu deixo elas aqui terminando de resfriar. Se bem que só esse mergulho que eu fiz aqui, ela já não está tão quente mais, o processo de sublimação já encerrou. Vou mostrar aqui para vocês o resultado que ficou. Ó. Essa é a mais chapada, então é a que necessita de mais tempo dentro da máquina. Então já saiu aqui 2 unidades de uma vez. E agora a gente vai simplesmente repetir esse processo as 15 vezes até finalizar todas as canecas. Vou deixar elas aqui, mais no cantinho. Vou posicionar a câmera em outra posição para vocês acompanharem. Só lembrando que para esse tipo de material, essas canecas aqui, eu uso a arte com 9,5 centímetros por 20,3 centímetros, que é a maior margem que a minha impressora imprime. Então, 95 milímetros por 203 milímetros. Agora, novamente, o processo será acelerado. Vou deixar mais ou menos nessa posição aqui, para vocês conseguirem ver todo o processo.
e eu retorno com vocês quando tiverem todas as canecas prontas. O processo vai ser esse mesmo que eu fiz aqui, reproduzido e repetido todas as 15 vezes. E só reforçando que o mergulho na caneca é só um mergulho rápido na água. Você pega a caneca e mergulha de uma vez, não coloca aos poucos, mergulhou de uma vez, dá 2 balançadinhas, tira e acabou. É somente para parar o processo de sublimação. Caso você precisa que essa caneca esfrie rapidamente para embalar, aí você pode deixar um pouquinho mais na água, que é para ela esfriar de vez mesmo, e aí sim você poder embalar. Então vamos lá para o vídeo acelerado. Última caneca acabou de ficar pronta. Já vou aqui tirar o papelzinho dela, dar só uma passadinha no ventilador e já mergulhar de imediato aqui na água para dar aquela parada no processo de sublimação. Esse processo aqui faz com que o processo de sublimação pare na hora de funcionar. Isso evita que aconteça manchas e borrões na sua arte, tira aquele efeito fantasma e que o preto não fique manchado. Então, olha só, mergulhou, a caneca está quente ainda, mas agora não vai mais ter esse processo de sublimação pós-prensa. Então, olha só esse resultado. Olha o brilho que a caneca fica lindo, fica perfeito. Olha só. Quando você usa o tempo e a temperatura certa, dá uma olhada aqui, mesmo aqui embaixo, que é a parte mais grossa, que é difícil manter as cores, você continua tendo um resultado muito bom, muito vivo, porque você usou uma boa pressão, usou um tempo bom. Tem gente que tem medo de usar mais tempo, pode usar, tá? É teste, é teste. E mais uma vez lembrando que esse processo de mergulhar, ele vai funcionar bem, vai dar certo, se você garantir que está usando uma caneca de marca boa, de procedência, tá? Não adianta me vir com uma caneca de marca chinesa que você nunca viu falar na vida, que comprou só porque estava mais barato e meter ela aqui na água, que não vai dar certo, tá? Sua caneca vai trincar, vai rachar. Então, caneca de marca, qualidade, procedência, essa daqui que eu estou utilizando é da marca Orca, mas as canecas que eu já usei, que eu sei que dá certo, são, por exemplo, marcas conhecidas como Live, Metalnox, Mundi, Mecolor, que são marcas de qualidade, canecas com borda fina, que vai funcionar. Já utilizei da Sublime, e a Sublime parece que não tem um padrão de qualidade muito bom. Então, em alguns casos deu certo, em outros casos trincou. Quando trinca, eu deixo ela resfriando só de frente ao ventilador e vou virando ela assim para ela estopar o processo de sublimação. Então, vamos aqui agora, já deu uma esfriadinha, concluir nossa torrezinha e dar só uma olhada no resultado. Aqui está a nossa torrezinha de caneca, 15 canecas prontinhas para serem entregues. Essas canecas vão ser só colocadas de volta no saquinho original que elas vieram, colocado de volta na caixinha e entregue para minha cliente parceira. Para esse tipo de parceria, eu não faço nenhum tipo de embalagem especial, tá? Isso aí fica por responsabilidade de quem comprou comigo. Ele se responsabiliza pela embalagem, tudo combinado. Se ela quisesse uma embalagem minha, eu ofereceria também, mas aí cobrado à parte, não pelo valor que eu fiz. Então agora a gente vai sentar ali e bater um papo sobre tempo de produção, quanto que eu cobrei, quanto que eu ganhei, quanto que a minha cliente ganhou em cima dessa encomenda. Vamos lá? Então, galera, falando um pouquinho aqui sobre tempo de produção, como vocês viram lá no início do vídeo, eu comecei a produzir esse material, era 10h35 da manhã. Foi quando eu comecei a montagem da arte. Agora são exatamente 12h30, então se passaram cerca de 1h55 minutos, mas durante esse tempo eu estava gravando todo o processo, então isso demanda tempo, demanda organização aqui dentro. Fora isso, teve alguns atendimentos que eu fiz aqui na loja de clientes que chegaram para tirar dúvida, tirar xerox, fazer cópia, impressão e tudo mais. Então, de forma enxuta, levando em conta só os tempos de cada processo, foi em torno de 1h15 minutos para fazer a produção dessas 15 canecas. 1h15 minutos. Agora me fala, quanto que você acha que seria
o seu pagamento de 1 hora em 15 minutos, fazendo qualquer tipo de serviço aí, pago, de carteira assinada, quanto que está a hora do trabalhador que está ganhando salário mínimo? Até mais, quanto que está a hora de quem ganha 2 salários mínimos por mês? Talvez uns 10 reais, talvez vamos um pouco mais, 20 reais a hora. E aqui, em 1 hora e 15 minutos, com esse serviço que eu fiz com canecas personalizadas, vamos lá descobrir quanto que a gente conseguiu lucrar? Atualmente, o meu custo fixo para caneca está saindo a 10 reais, já incluindo caneca, papel, tinta, energia e tudo mais. E aí eu gosto de jogar os 2 reais a mais que eu coloco como custos fixos da loja. Vai dar menos que isso, mas eu jogo 12 para eu ter uma margem boa. Então eu coloco 12 reais de custo por caneca. Para essa encomenda da cliente, que foram 15 canecas, não foi uma quantidade tão baixa, mas também não é muito. Eu considero muito canecas acima de 50. Aí eu começo a negociar legal e dou uns descontos bacanas para o cliente. Nesse caso aqui, eu passei para minha parceira a 25 reais cada caneca, para ela repassar para a cliente dela a 35 reais cada caneca, que é o preço que eu vendo aqui na loja. Eu vendo a caneca de porcelana avulso individual a 35 reais. Eu dou desconto quando as artes são iguais. Nesse caso, foram 15 canecas, 3 artes diferentes, cada caneca com um nome. Então, nesse caso, eu não dou desconto. No máximo, ali, se a cliente chorasse, eu daria 10% de desconto. Cairia de 35 para 32 reais. Aí, beleza, eu negociaria com ela e daria certo. Mas só se ela chorasse mesmo. No geral, 35 cada uma. Então, a minha cliente está ganhando 10 reais em cada caneca. Então, desses 10 reais que ela está ganhando, ela vai ter um custo de embalagem ainda, e ela teve o trabalho de montar a primeira arte, que ela montou as 3 artes principais, e eu só fiz a edição dos nomes quando vocês viram. Como o meu custo está sendo 12 e eu vendi a 25, eu tive um lucro aí de 13 reais por caneca. Como são 15 canecas, quanto que vai dar? 10 vezes 3 é 130, mais a metade que é 65, R$ 195 reais de lucro livre. Em uma encomenda que me custou aqui de tempo 1 hora e 15 minutos corridos e 2 horas no total, que eu comecei 10h30, 10h35, terminei agora 12h30, 2 horas no total, para praticamente 200 reais de lucro. Isso porque eu estou utilizando 2 prensas, eu sei. É lógico que se você for fazer, talvez você só tenha uma prensa, vai ser um pouquinho mais trabalhoso, mas mesmo que a gente estendesse esse prazo aí de produção, para em vez de ter sido 2 horas no corretor, vamos supor que foi 3 horas e meia. Ainda assim, o que você faz hoje no dia a dia para tirar livre 200 reais em 3 horas e meia de trabalho? Pessoal, você para pensar, 200 reais é praticamente a diária de um pedreiro, mestre de obra, quem assenta cerâmica, e o cara rala pesado o dia inteiro, 7 às 5 ou das 8 às 18, e serviço forte, pesadão. Então você pensa, é um trampo que a gente faz aqui dentro, no conforto, se tiver um arzinho tranquilo, de boa, lucrou duzentão, tá de boa, só seguir, próxima encomenda. Então assim, a personalização, no geral, trabalhar com o personalizado, você tem excelentes formas, excelentes produtos com margens de lucro muito interessante. Cortou aqui. Com margens de lucro muito interessantes aí para você trabalhar e ainda assim ter margem para fornecer para parceiros que também querem lucrar com o seu serviço. Hoje em dia eu tenho uma demanda tão bacana de parceiros aqui que para mim é muito viável, porque diminui a minha mão de obra com arte. Esse caso foi um caso à parte, onde tive que editar ainda, mas na maioria das vezes já me mandam a arte 100% pronta só para estampar. A pessoa só criou a arte, ganha ali seus 12 reais em cima de cada caneca, eu ganho a minha parte também, todo mundo sai feliz, todo mundo tranquilo, cada um com a sua graninha no bolso e dá para todo mundo faturar. O ramo de personalizados é lindo, o universo é muito bom, é muito lucrativo, basta você saber trabalhar com eles. Então esse foi o vídeo de hoje focado em personalização de canecas, a sublimação, que é essa área linda. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Segue lá no Instagram, @LucasSantosViper. Segue agora a chamada para o curso de encadernação, se você quer aprender encadernação do básico ao avançado, com dicas de quem já está há 7 anos no mercado. Euzinho aqui, aproveita que o curso está com 5% de desconto, usa o cupom VIPER5 e ainda pode parcelar 12 vezes sem juros num curso que já é barato pra caramba. Só vai lá, até a próxima e muito obrigado pela sua audiência.
Quer entrar com tudo no ramo de encadernação, faturando mais de R$3.000 já nos primeiros meses, com agendas, cadernos, cadernetas, blocos de anotações, livros de receitas e muito mais? Conheça agora mesmo o método Viper de encadernação.